Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O irmão Grayson do canal Moed. Paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo, irmãos. Eu sei que eu já falei disso no canal, o irmão Grayson também já falou no canal dele, outros irmãos também já falaram em seus canais, mas nós vamos trazer um resumo sobre o estudo. E se você já assistiu, já sabe sobre essa questão, é bom ficar por aqui, mesmo assim ouvir o vídeo que talvez tenha acréscimo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo, mas o dízimo verdadeiro da palavra de Deus. O dízimo onde mostra almas sendo colhidas para o Senhor. E nada a ver com dinheiro, com coisas feitas em templos, com 10% de salário, nada a ver com isso, mas com coisas espirituais e eternas. Nós separamos aqui alguns textos. Vamos começar por Gênesis 28 e criar algumas conexões para os irmãos entenderem essa questão. Se você nunca ouviu falar do assunto sobre dízimo, não ser dinheiro e sim ser pessoas, mais um motivo para você ficar aqui até o fim. A primeira parte desse vídeo vai estar no meu canal. A segunda parte do vídeo eu vou colocar no canal do irmão Grayson, para vocês irem lá, se inscreverem, ajudarem lá no canal dele, assim como eu faço com outros irmãos, tá bom? Só por esse motivo que nós vamos quebrar o vídeo no meio, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 28, você quer falar alguma coisa? Comentário sobre o dízimo? Alguma coisa assim? Nesse estudo a gente quer mostrar ali que Jacó fez um voto com Deus e ele tinha uma promessa de descendência sobre ele, né? Então, e essa palavra descendência no hebraico é zerá. E na lei, Deus instituindo o dízimo, ele diz que certamente daria o dízimo do semente, né? da semente. Então você já vê que já tem esse vínculo entre a palavra semente e zerá, semente e descendência, e também o próprio sêmen do homem, né? Que é uma semente também. Sim, é só no hebraico que tem isso. No grego também tem a palavra espermatos. Espermatos falando de descendência. Então, no hebraico é zerá, mas em qualquer outra língua, você vai ver que descendência, não pode falar descendência de uma árvore, fica estranho, né? Mas no hebraico é semente, ou o esperma do homem, no hebraico seria o esperma de uma árvore, é assim que se usa para criar mais conexões das coisas do Senhor, é assim que ele cria, que ele faz com o hebraico, né? Então vamos lá, Gênesis 28, do 12 ao 22, você quer ler? E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Na terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei de voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que hei te referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada em que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra em que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Então a gente vê aqui uns pontos interessantes aqui, que Deus diz que a sua descendência seria como o pó da terra. Então na promessa para Abraão, Isaque e Jacó, também Deus diz que a descendência seria como as estrelas dos céus. Então aqui a gente já vê todo o reino de Deus montado para o futuro, né? As estrelas dos céus representando a igreja e o pó da terra representando as nações. Então a gente vê a igreja como primícia, e a primícia do que, né? Ele tem que ser primícia de alguma coisa, a primeira parte de algo, de uma plantação. Então a primeira parte do reino, a gente vê todo o reino de Deus é comparado a uma plantação, né? Plantação de trigo. A igreja é aquela que é colhida primeiro, e aí tem o restante que são as nações, que é o pó da terra. Sim. Nessa ideia. Aí pó da terra e estrela do céu. Também você pode ver isso como antiga aliança e nova aliança. Pó da terra, ainda muitas pessoas, ainda que descendentes de Abraão, pó da terra.
Pó da terra enquanto estão fazendo coisas da lei, entregando dízimos literais mesmo, das primícias dos animais, das colheitas, de tudo. O nosso próprio corpo, antes de ser glorificado, também pode ser considerado como pó da terra. Sim, enquanto é pó da terra, você ainda pode ser comida para a serpente. Mas quando você é estrelas do céu, aí você já está vivendo vida de ressurreição. Como hoje nós somos estrelas do céu, ainda não ressuscitamos, mas podemos viver dessa maneira, como Paulo fala em Colossenses 3, podemos ter vida de ressurreição ainda que não ressuscitamos, e as primícias que nós temos que entregar para Deus são os frutos do Espírito. É a nossa vida mesmo sendo preparada como primícias para ser apresentada a Deus. Essa é a ideia que está conectada aqui. E você vê que Deus prometeu aqui que faria Jacó voltar para a terra dele. Aqui já está incluso no pensamento do Senhor, que está oculto aqui, mas revelado pelos profetas. Quando Jacó volta para a terra, somos nós, o povo de Israel, que volta para a terra com o Senhor. Isso vai ficar mais claro quando a gente for lendo os outros textos. Mas é assim que funciona a palavra de Deus, né? Tem muitas coisas ocultas aqui que a gente não entende o porquê que Deus está falando nessa sequência. O livro da lei está bem bloqueado. A gente não entende muito bem as coisas espirituais, mas pelos profetas, Deus começa a revelar o sentido das coisas, sempre apontando para o livro da lei e para o futuro. Se a gente está lendo aqui os profetas hoje, vai ser revelado para a gente o porquê das festas, o porquê das sequências. Aí ele aponta para o passado e também para o futuro, se no nosso caso aqui nós temos Novo Testamento e Apocalipse. Isso é o interessante dos profetas. Tem a luz que abre as portas no livro da lei e abre as portas nos profetas. Tudo é importante, mas é pelos profetas que Deus começa a fazer essas comparações. E a gente vê aqui também que ele deu aquela terra ali para Jacó e para sua descendência. E ele faria Jacó voltar, né, naquela terra ali. Então a gente vê que o lugar de habitação do homem é aqui na terra, né? Tem muitas ideias de que muitas igrejas pensam que a gente vai morar no céu, né? Algumas doutrinas, né? Mas a gente vê que aqui que Deus está prometendo aquela terra. E em outros textos, ali em Gênesis 35, Deus daria aquela terra para ti e a tua descendência para sempre. Então você vê ali uma eternidade na terra. Sim. Agora, o segundo texto está aqui em Gênesis 35, verso 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Aqui Deus muda pela segunda vez o nome de Jacó para Israel. E quando ele mudou o nome, olha o que ele disse. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo. A palavra fecundo aqui, vocês podem ver que é a... Nossa, como ficou pequeno. A palavra fecundo aqui, podem ver que é a palavra fará, está aparecendo aqui na tela. Frutífero, que vem de Efraim. Aí diz: uma nação e multidão de nações sairão de ti. Aqui uma nação, a gente sabe que é o povo de Israel, literal. Uma nação e uma multidão de nações. Aqui já são gentios no futuro. Sairão de ti e reis procederão de ti. A palavra que fala reis procederão de ti são os reis que vão reinar no milênio. Esses reis, na revelação do texto, são as primícias já entregues para Deus, reis que reinarão sobre a terra. Uma nação, Israel, uma multidão de povos sairá de Jacó, que mudou para Israel. Então Deus associou o nome Israel com os gentios, de sorte que nós fazemos parte desse povo de Israel. A própria igreja surgindo ali direto da descendência de Jacó, né? Ainda que a gente não conheça ainda que muitos que estão assistindo não conheçam a mensagem das duas casas de Israel, que está toda relacionada com esse texto e com essa mensagem, Deus já está falando aqui que multidão de nações sairiam dele, e essas nações não podem ser somente judeus. Abraão não seria pai de multidão de nações? Se Abraão teria um filho e um neto, que é Jacó, que vai gerar 12 tribos, então, para se cumprir a promessa feita a Abraão, que ele seria pai de multidão de nações, Jacó vai gerar uma multidão de nações. E alguns não aceitam essa ideia de que a igreja saiu dessa multidão de nações aqui, né? Mas está escrito, né? Só que a gente vê ali que o próprio Efraim é filho da egípcia, né? Então você já vê que o próprio José se relacionou com o egípcio e teve um filho, e essa bênção que Abraão recebeu aqui de multidão de nações foi depositada em Efraim. Sim. Se você conhece a mensagem das duas casas, ficou perfeito. Se você não conhece, você ficou perdido. Mas está escrito aqui, né? Que de Jacó seria uma multidão de nações. Então, essa multidão de nações vai ser a semente dele.
Ele não teria que dar o fruto, não teria que dar o dízimo da sua semente? Então, não é só coisas literais, não são só coisas literais, é o dízimo da sua descendência. O próprio contexto ele é todo espiritual, né? Uma escada, o anjo descendo e subindo. Aquela escada ali é Cristo, aqueles anjos subindo e descendo é a igreja. Né? Sim, é revelado no Novo Testamento, em João 1. Ok? Agora, o segundo texto está em Deuteronômio 14. Que quando Deus instituiu a lei lá para o povo de Israel. Quer ler? Então diz lá, certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes. Então aqui você já vê, né, a ligação. Sementes é zerá, deixa eu ver se aparece aqui. É zerá, procedente, e também descendência é a mesma palavra ali, para zerá. Então já tem uma ligação direta lá com a semente de, certamente darás o dízimo da tua semente, já Deus prometendo para Jacó uma descendência, né, semente. Então continuando aqui, certamente darás o dízimo da todas as suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher ali para habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, de todos os dias. Quando o caminho for comprido demais e não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai para o lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo por tudo que desejas a tua alma, por vacas, por ovelhas, ou vinhos, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Até aqui, né? Então a gente vê aqui que na própria lei Deus nunca ordenou que fosse entregue dinheiro, né? Quando o caminho for longe, vende, né, as tuas sementes, as tuas vacas, o que for, e vá com esse dinheiro lá, chegando lá, dê esse dinheiro em outras coisas, né, em outros frutos, tudo aquilo que alegra teu coração, tua alma, e come ele perante o Senhor teu Deus. Então na própria lei nunca existiu essa ideia de dinheiro, né, no dízimo. Deus poderia receber dinheiro, por que ele não recebesse? Por que ele não ordenou a pessoa vender e dar o dinheiro no templo? Tá vendo? Nem na lei não funciona essa questão de dinheiro. Quanto mais transferir espiritualmente, a única parte espiritual que eles querem transferir é a parte de dízimo para dinheiro. Nunca houve isso. E nos nossos tempos, alguém poderia perguntar, mas como que eu vou entregar? Eu não planto, eu não colho. Mas não é para você entregar nada disso. Existem as ofertas, existe o apoio, né, para a igreja ou para o pastor que está ali ajudando o grupo, para a pessoa que está na obra. Existem as ofertas de todos, mas não está dizendo nada de dinheiro. Não tem que ter dinheiro para a obra funcionar. Dinheiro de dízimo de 10% ainda baseado nisso daqui. Na verdade, o que você tem que entender do texto é transferir os dízimos para você. Você ser primícias, coisa excelente para Deus. Se a gente pegar todos os elementos da antiga aliança, a gente vai ver que todas elas é convertida espiritualmente. Sim. E apenas o dízimo acabou sendo, para a nova aliança, convertido em coisas materiais, né? Em dinheiro. Então tá certo, vamos para o próximo texto. João 12, do 20 ao 24. É um texto bem claro onde vai dar para entender isso. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Até aqui o 24. Você vê que os gregos que estavam na festa subiram lá para adorar e queriam ver Jesus. E eles foram falar para Jesus. Os dois discípulos aqui foram falar para Jesus. E olha o que Jesus respondeu: é chegada a hora. Está aqui, ó. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que significa isso? Apontou para a Páscoa, não é? E aí ele fala, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele cair e morrer, produz muitos frutos. Essa foi a resposta de Jesus. Uma resposta muito mais profunda do que falar, agora eles não podem me ver.
Não pode porque a lei determina que tem que ser circuncidado primeiro. Eles estão circuncidados? Então, eles podem vir me ver. Muito mais profunda, porque Jesus respondeu de uma maneira magnífica. O grão de trigo seria ele. Quando ele cai na terra e morre, ele produz muitos frutos. Esses muitos frutos seriam os dízimos de Jacó. Multidão de nações saindo de Jacó, já que Jesus é da linhagem de Jacó. Então os gentios iriam fazer parte dessa multidão de nações e aí iria chegar a hora de ver o Senhor Jesus. Quando ele morresse, ressuscitasse nas primícias, no Pentecoste enviasse o seu Espírito primeiro sobre os judeus, e aí a palavra ia ser pregada entre os judeus e depois iria para as nações. E quando a palavra fosse pregada para as nações, os gentios iriam ver o Senhor Jesus através da palavra. E claro, quando se encontrar com ele através do arrebatamento, iria ver o Senhor Jesus. É chegada a hora dele ser glorificado. Ele respondeu, basicamente, o que eu falei no início. Os gregos não podem me ver agora, mas vai chegar uma hora que todos eles vão me ver. Ele foi lá no futuro, né? Ele se antecipou, ele sabia que ele tinha que morrer para depois os gregos gentios pudessem receber ele, né? Ele não quis apenas responder uma pergunta, ele quis ensinar as festas já. Já foi mais profundo, né? Muito. Tá vendo? Então, aqui tem João 7, uma conexão com esse texto que é muito boa. João 7, do 1 ao 8, eu vou ler isso também. Falamos da Páscoa, relacionando aí com primícias e os gentios fazendo parte do povo. Quando eu falo de primícias, eu estou falando de dízimo, viu, irmãos? Muitas pessoas não sabem relacionar. Muitos pastores até que cobram o dízimo, se você fala para ele de primícias, eles não sabem o que é, acha que é outra coisa, e não é. Os dízimos são entregues das primícias. Não tem como a pessoa dar o dízimo se não for das primícias. Não tem como a pessoa entregar as primícias se não for através do dízimo. Você não dá o dízimo das últimas coisas, né? Das primeiras coisas. Das primeiras coisas. Então, João 7 diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, essa é a última festa, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te o mundo. Aqui essa palavra também é chave. Estavam falando para Jesus se manifestar ao mundo. Já naquele tempo, né? Olha o que Jesus responde. Aí tem o verso 5, né? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. 2 vezes apareceu essa expressão, não é verdade? Ele está em oculto aí o dia do Senhor, né? Ele já está, né? Para quem já conhece, ele já sabe que está falando do dia dele. O dia dele não chegou ainda. Então, ele está falando aqui, o tempo de vocês sempre é chegado. O que significa isso? Todo ano tem festa dos tabernáculos. É uma sombra, um ensaio para a realidade. Jesus fala, o meu tempo ainda não é chegado. 2 vezes ele falou isso. Por que o tempo dele não era chegado? Porque ele teria que morrer na Páscoa, ressuscitar nas primícias, enviar o Pentecoste, o Espírito Santo, no Pentecoste. Depois teriam mais 3 festas para se cumprir, que está no nosso futuro. Elas estão no nosso futuro. Trombetas, expiação e tabernáculos. Quando chegar esse tempo, aí sim é o tempo das festas. É o tempo que ele vai se manifestar ao mundo. Esse é o tempo correto dele. Por isso que ele fala, não é chegada a minha hora. E lá em João 12, ele fala, é chegada a minha hora agora. Eu vou morrer, um grão de trigo. Né? É tremendo nessa visão. Quando você consegue entender isso aí, você consegue... aí você vê por que Jesus é um mestre. Na mente de Jesus ali e entender o que ele está falando. É bem diferente de você ir lendo para acabar o Evangelho de João, a leitura, e partir para outro ponto. Você está entendendo as coisas, mas só isso, você só entende isso se estudar as festas. Se estudar as 2 casas de Israel, senão você não entende. Você não entende nem o porquê dessas palavras, sabe? Aquelas respostas de Jesus para os discípulos que não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver com a resposta, com a pergunta deles, né? E o outro texto está um pouquinho. Você consegue manusear esse aplicativo? Então vai, Oséias 1, do 10 ao 11.